Olá, amigos traders e investidores, sejam bem-vindos ao canal Quant Investimentos. Meu nome é Daniel e hoje nós vamos falar sobre operações com tendência em ações americanas, na Bolsa Americana. Eu vou mostrar para vocês um estudo bem interessante sobre esse assunto e vou também mostrar o resultado de um backtest que eu mesmo fiz. O vídeo de hoje foi uma sugestão de um seguidor do canal. Ele compartilhou sobre um estudo que foi feito em 2005 sobre o comportamento de estratégias de tendência no mercado americano e pediu que eu atualizasse esses dados, fizesse o mesmo estudo de 2005 em diante, ou seja, os últimos 19, né, quase 20 anos aí que se passaram desde a publicação desse estudo, tá? Então, primeiro eu vou compartilhar com vocês o estudo. Esse aqui é o estudo original, tá? Ele foi publicado em novembro de 2005. Eu vou deixar o link desse estudo para quem quiser baixar, para quem quiser ver os detalhes, tá? Aqui a gente vai passar rapidamente sobre ele. É um estudo muito legal, bem detalhado. Isso aqui basicamente é uma aula também de como fazer um backtest bem feito, tá? É um estudo bem profissional. E a pergunta que esse estudo tenta responder é o seguinte: o trend following, né, que é essa abordagem de seguir tendência, né, de fazer um trade ali, surfando a tendência daquele ativo. O trend following, ele funciona com ações? Né? Essa é a grande pergunta. O trend following funciona com ações? Talvez você possa achar estranho. Poxa, mas é claro que funciona. Como assim se funciona, né? Mas se você está pensando nisso é porque você não sabe a história do trend following. O trend following ele sempre foi entendido como uma estratégia para se operar commodities e se operar moedas, tá? Ele majoritariamente sempre foi usado para isso, porque em ações o resultado não era tão bom quanto esses dois mercados. Então os grandes operadores aí de trend following sempre operaram moedas e commodities, principalmente commodities, tá? Inclusive o grande Jim Simons, um dos maiores investidores de todos os tempos, o investidor com maior rentabilidade aí da história, que faleceu recentemente, ele operou muitos anos ali commodities utilizando estratégias de trend following, tá? E em ações o resultado não era tão interessante, né? Então, é possível operar trend follow em ações, sim ou não? Será que vale a pena, mesmo tendo um resultado histórico aí inferior a commodities e moedas? Então, em 2005 havia muito essa discussão, né, naquela época. E, enfim, o objetivo desse estudo é responder essa pergunta, né? Então, tem aqui um resumo, né, uma apresentação aqui. É claro que eu não vou ler tudo aqui, né? Não faz sentido, mas vou deixar o link para vocês, tá? Mas basicamente, o que eles vão fazer? Eles vão fazer um estudo, tá? Com 24 mil ativos de três das principais bolsas americanas. Esse estudo, né, esse backtest que eles vão fazer, ele vai de janeiro de 1983, tá, até dezembro de 2004, né? Lembrando que o estudo foi publicado em 2005, então eram os dados que eles tinham na época, tá? Existem alguns detalhes aqui, por exemplo, questão do viés de sobrevivência, tá? Então, tudo isso foi trabalhado. Ações que não faziam mais parte da bolsa americana foram incluídas também no estudo para não ter esse viés. E aqui eu já vou começar a fazer alguns comentários sobre o backtest que eu fiz agora, com os dados de 2005 até final de 2023. E já vou fazer alguns comparativos. Eu não consegui reproduzir exatamente como eles fizeram, até porque tem uma parte aqui do backtest que eles não revelam, tá? Mas tudo que eles revelaram que eu tentei seguir o mais próximo. Um dos pontos que ficou diferente foi justamente esse viés de sobrevivência, tá? Eu não consegui uma base de dados com todos os ativos dessas bolsas nos últimos 20 anos, tá? Eu não consegui. Todos os ativos que saíram, tá? Que eram negociados já saíram, tá? Não consegui encontrar essa base. A base que eu tenho, que eu assino, ela só tem os ativos atuais, os ativos que ainda existem. Eu tenho a base de dados lá de 2005 em diante, tá? Mas somente dos ativos que continuaram. Então, o backtest que eu vou mostrar para vocês, ele tem esse viés de sobrevivência sim, diferente do estudo original, tá? Aí depois ele vai falar a questão de usar dados ajustados. Os dados que eu estou usando são dados ajustados, tá? Ele coloca também um filtro aqui, tanto de preço mínimo para ser negociado, quanto um filtro de liquidez, tá? Então ele não entra em penny stocks e também não entra em ações que têm
pouquíssimas negociações, tá? Ele excluiu isso do backtest. Eu também excluí e coloquei exatamente os mesmos filtros que eles utilizaram aqui no estudo, tá? E depois, lá no final do estudo tem bem detalhado aqui cada um desses filtros, enfim. Bom, primeiro ele mostra aqui um backtest geral, tá? Esse backtest, infelizmente eles não colocaram aqui um gráfico em escala exponencial, né? Seria bem melhor aqui, né? Mas enfim, esse backtest retrata se todas as operações fossem feitas, tá? Então é só para ter uma noção aqui de como seria o gráfico, né? Bom, mas qual que foi a estratégia utilizada, tá? A estratégia clássica utilizada aqui é a estratégia mais famosa, mais conhecida de tendência, tá? Uma das mais, né, na verdade. O cruzamento de médias móveis também, eu diria que dá uma briga boa aí em popularidade, tá? Que é a estratégia de topo histórico. Inclusive tem backtest aqui no meu canal, tá? Se vocês forem na playlist de swing, position trade, eu não lembro agora se está em swing ou position. Tem um backtest lá com as ações brasileiras, utilizando essa estratégia também, que é a estratégia de topo histórico, tá? Então, ele explica aqui como que foi feita as entradas, né, dessa estratégia. Basicamente, o primeiro fechamento diário acima do topo histórico, nós compramos na abertura do dia seguinte, tá? Bem simples, bem padrão. Então, ele dá alguns exemplos, né? Aqui o gráfico de uma ação, esse primeiro fechamento aqui, ele foi acima do topo histórico, a gente compra e fica posicionado, tá? Posicionado durante todo esse período. Aqui um outro exemplo, né? Tem um topo histórico aqui, primeiro fechamento acima, deu uma entrada e fica se posicionado. Então aqui são exemplos de entradas, né? Romper o topo histórico, você compra e fica posicionado. São ações que subiram, né? Você pode ver que quando a ação ela entra numa tendência de alta, você vai comprar e vai ficar posicionado nela e vai surfar toda a tendência. E esse é o objetivo dessa estratégia, surfar esses movimentos, tá? Longos movimentos de alta, ó, papéis que subiram durante anos e anos aí, ó, com olha só, alguns papéis que ficaram muitos anos, igual esse aqui, ó, 1990 e 1998, né? Que foram 8 anos de alta, né? Outros foram períodos menores, mas enfim, esse é o sinal de entrada. Primeiro fechamento diário acima do topo histórico, tá? Bom, e as saídas, né? Essa é a entrada. E a saída, como que é feita a saída? A saída, que ele vai explicar em detalhes, mas basicamente é um stop ATR, tá? Então ele plota aqui, até mostrando o stop ATR, ele considera um fator multiplicador de 10 no stop ATR. Eu usei exatamente o mesmo fator, tá? Então, o que que acontece? A gente encerra essa operação quando o preço fecha abaixo do stop ATR e nós saímos na abertura do dia seguinte, tá? É necessário esperar um fechamento e no dia seguinte, na abertura, nós saímos. Então ele mostra aqui o stop ATR subindo, né? Acompanhando a volatilidade do ativo. Ele faz um comparativo aqui mostrando que ativos mais voláteis, o stop ATR ele vai ficar mais distante do preço. Ativos menos voláteis, o stop fica mais próximo, né? Então ele acompanha aí a volatilidade. Por que que a gente precisa usar esse stop? Para evitar exatamente isso. Ó, o trend following evita esse caso aqui, né? Quando o papel despenca ali, a empresa quebra, né? A empresa vai à falência ou entra numa tendência de queda muito forte, né? Então ele dá alguns exemplos, né? Aqui teríamos saído justamente aqui nesse primeiro fechamento, né? Não teríamos entrado de novo, porque ele não rompeu aqui o topo histórico novamente, né? Então deu stop, olha o que aconteceu depois, né? A empresa que provavelmente foi à falência. Aqui dá um outro exemplo, né? Aqui são muitos exemplos aqui de 2002, né? Com a bolha lá das .com que aconteceram nos Estados Unidos, né? Empresa aqui de tecnologia, tá? Olha aqui, estava numa tendência de alta e depois entrou na tendência de baixa, deu stop, a gente sai, tá? Então, olha só aqui, a Enron, que é bem famosa também nesse crash delas, olha só o que aconteceu, tá vendo? Então, assim, deu saída aqui, a gente encerra a operação e fica de fora. Então, a gente surfa o papel que está na alta e fica de fora o papel que está na baixa. O trend following, ele é perfeito para aquelas situações extremas, de uma tendência muito forte de alta ou uma tendência forte ali de queda. Esse tipo de movimento, o trend following, ele surfa muito bem. Então, a gente pegaria exatamente todas as principais tendências aí do mercado e quando o papel entrasse numa queda forte, a gente estaria de fora e não sofreria isso. É claro que não existe estratégia perfeita, né? O grande problema de se seguir tendência é quando a gente não tem nenhum dos dois extremos. É quando o papel entra ali numa consolidação e fica ali sem sair do lugar, né? Um zigue-zague ali dentro da mesma faixa, né? Mas aqui são alguns exemplos, tá? Enfim, foi feito o backtest, foram mais de 18 mil trades ao longo de 22 anos,
tá? Foi considerado um custo de transação de 0,5%. Eu reproduzi esse mesmo custo de transação lá no backtest mais atual, que eu vou mostrar para vocês, tá? E aqui tem daqui para baixo são os resultados que eles obtiveram, né? Aqui é um estudo aqui da distribuição dos trades, né? A gente pode ver como que é uma curva de distribuição de trades de estratégias de tendência, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, o efeito da cauda longa, né? O fat tail aqui, ó. Nós temos algumas pouquíssimas operações que retornaram um percentual muito acima ali da média, né? É o fat tail, né? A gente pode ver também que a distribuição ela não é simétrica, tá? O eixo zero ele está aqui. Nós temos aqui operações com stop, né? Operações que deram prejuízo até 90% mais ou menos, mas as operações longas elas vão bem mais, tá? A escala que vai até 300, mas tem essa cauda longa aqui que vai passar de 300. Enfim, isso aqui é tudo características de estratégias de tendência, tá? Qualquer estratégia de tendência, se você fizer esse gráfico aqui, você vai ter um número parecido, tá? Porque o payoff, né, que é a relação entre o quanto você ganha quando a estratégia dá certo e quanto você perde quando a estratégia dá errado, o payoff ele é muito positivo, tá? Porque você deixa o lucro correr, então você tem operações ali com grandes lucros, tá? Embora a taxa de acerto seja baixa, e os seus stops são curtos, tá? Comparado com os trades ganhadores, os stops são curtos, tá? Enfim, a taxa de acerto, ó, 49,3%, tá? 49,3%. É uma taxa de acerto menor que 50%, levemente menor, né? A gente pode até arredondar isso aqui para 50%, que é uma taxa de acerto baixa. Baixa em geral, mas normal para seguidores de tendência, tá? Seguidores de tendência tem o payoff alto e a taxa de acerto baixa. Esse foi o resultado aqui feito no backtest. Aí tem vários outros detalhes aqui que eu vou pular, depois vocês podem ler. Aqui é uma razão, né, entre o percentual de ganho e o risco inicial. Risco inicial é o quê? O ponto de entrada até o stop ATR, tá? Então aqui é um detalhamento disso, tá? Outliers, ok, um estudo de outliers positivos e negativos. Gente, o estudo é bem interessante, mesmo que ele seja um estudo mais antigo, né, já tem aí quase 20 anos. Isso aqui é uma aula de como fazer um backtest bem feito, como entender o trading sistemático, tá? Pô, tem mais um monte de coisa aqui, diversificação, blá blá blá, conclusões, e aí ele vai colocar aqui de fato o estudo indica que sim, vale a pena operar tendência em ações, tá? Enfim, ele vai apresentar depois um outro backtest, tá? Simulando um portfólio. E aqui ele vai sofisticar essas entradas, tá? Nesse backtest de portfólio, ele vai adicionar algumas regras que são secretas, que eles pretendiam usar aqui no fundo de investimento. Então, eles não vão entrar em detalhes, tá? Mas eles vão falar algumas coisas, por exemplo, de adicionar posição àquele trade vencedor, né? Então, o trade ali está andando, vamos aumentar então a mão ali, né? Ele vai fazer um gerenciamento aqui mais detalhado, tá? O tamanho da posição inicial também vai depender do tamanho do risco inicial que se está assumindo, mas ele não entra em detalhes exatamente, né? Do que eles vão fazer, né? Que mesmo diz, né? A mecânica, né? Por trás do nosso sistema gerenciador de portfólio, né? Ela não é aberta, né? Ela não é revelada, né? Eles não mostram aqui como os detalhes da mecânica, né? Mas os princípios gerais eles estão delimitados aqui embaixo, né? E essa estratégia que eles montaram, baseado nessa entrada e nessa saída, né? Eles só adicionaram ali um gerenciamento mais detalhado ali de posição, né? Um gerenciamento de capital ali mais detalhado, apresentou esse resultado aqui do backtest, que é essa curva azul, tá? Como benchmark, eles colocaram o SP500. O SP500 a gente vê aqui embaixo em rosa. Então a gente tem essa estratégia baseada em rompimento de topo histórico, tá? Com gerenciamento de capital um pouco mais sofisticado, que eles não revelam os detalhes. E comparado com o SP500, que é o principal benchmark da Bolsa Americana, retornou um resultado muito melhor, tá? Teve um resultado aí muito melhor do que a Bolsa em geral. Aqui nós temos o resultado mês a mês e ano a ano, tá? E o que eles obtiveram aqui? Obtiveram um retorno médio de 19,3% no período, tá?
Isso é um retorno médio anual. Enquanto que o SP500 puro, o retorno médio dele foi em torno de 12%, tá? O desvio padrão foi parecido, foi um pouquinho maior, e o drawdown, né, que é a queda máxima no período, a perda máxima no período do portfólio, foi de 21%, arredondando, né? 21%, enquanto que o SP500 suportou uma perda aí sofreu uma perda, né, de 45%. Então, assim, trouxe um retorno maior com uma perda menor, tá? Como eu falei, eles não entram aqui em detalhes no gerenciamento, e o gerenciamento faz toda a diferença, tá? No backtest, mas mostra que é bastante promissor. Depois tem vários outros detalhes aqui no estudo, né? Um detalhamento aqui da curva de drawdown ao longo do tempo, né? Vários exemplos aqui de papéis que performaram bem, tendências que eles surfaram, papéis que foram estopados bem antes de grandes quedas, então a estratégia livrou dessas grandes quedas aqui do mercado. Depois vou entrar em detalhes aqui sobre bases de dados, a importância de se usar dados, uma base de dados já ajustada para não aparecer esses gaps aqui, ó, em pagamentos de proventos, né? Isso que distorce o resultado. Enfim, tem uma aula aqui sobre backtests, tá? E a pergunta é o seguinte: esse estudo ele foi feito em 2005. Vou voltar aqui para voltar, tá? Ele foi feito em 2005, tá? Já tem 20 anos. E de lá para cá, como que essa estratégia performou, né? Embora eles não revelem que o gerenciamento, né, de capital, isso realmente faz bastante diferença, surgiu a curiosidade, né? Um seguidor do canal encontrou esse estudo, né? Leu, achou interessante, compartilhou comigo. Falou, Daniel, faz o backtest de lá para cá. Eu dei uma olhada no estudo, achei bem interessante, pensei, poxa, vale a pena. E eu fiz esse estudo, tá? Rodei esse backtest novamente. Vou mostrar aqui para vocês o resultado. Bom, primeiro vou abrir para vocês a curva de capital. Então, assim, como eu falei, né? O estudo aqui ele foi feito, tá? Em cima das ações que tem hoje, tá? Eu não consegui também todas as ações de todas as bolsas. O que eu consegui foi uma base de dados com histórico das ações que fazem parte do SP500 hoje, tá? Que são 500 ações. Então, assim, é só para ter uma noção, não é exatamente o estudo original, né? Precisaria de mais detalhes ali, inclusive de qual foi a estratégia exata que eles utilizaram, mas o mais próximo que eu consegui chegar, né? Em questão de custos foi o mesmo, entrada e saída foram as mesmas. Que mais? Todos os detalhes ali, os filtros que eles utilizaram foram os mesmos, tá? Então, o máximo de proximidade que eu consegui, eu reproduzi aqui no backtest, tá? O backtest ele começa lá em 2005, quando acaba, né? Quando termina ali o estudo original, eu coloquei até o final de 2023, tá? Para pegar anos fechados aí. Bom, então essa aqui é a curva de capital. Qual que foi o gerenciamento de posição que eu utilizei? Eu utilizei o gerenciamento bem simples, que é o mesmo que eu utilizo nos outros vídeos, tá? A gente sempre vai ficar posicionado em 10 papéis, 10% do capital em cada papel, tá? Bom, essa foi a curva de capital que obtivemos aí no período, tá? A gente pode ver que tem uma correlação aí com o gráfico do SP500, tá? No período, tivemos uma queda maior aqui em 2008, tá? Que foi o maior período de queda. Se a gente olhar aqui o gráfico de drawdown, a pior queda aconteceu exatamente naquela crise, né? No crash lá de 2008. Tivemos outras quedas grandes aqui também no período. Hoje não, assim, na virada do ano ali, né? Final de 2023, estaria em queda o sistema, tá? O sistema passou aí 2022, 2023 foi bem ruim para o sistema, tá? A gente pode ver aqui em cima, ó. A máxima foi final de 22, final de 21, início de 22, e depois teve uma queda, então tá no período aqui de drawdown a estratégia, tá? Maioria dos anos fechou positiva, exceto 2028, que foi 39% de queda, foi a pior queda, tá? 2016, 18, 22 e 23 também com quedas menores, tá? Mas a maioria dos anos positiva. Bom, vamos pegar mais alguns detalhes aqui, tá? Aqui é um parecer geral, né? Então, eu simulei aqui, né, R$ 1 milhão, US$ 1 milhão, né, na verdade, US$ 1 milhão inicial. O lucro no período, tá? Mesmo considerando os custos, tudo ali como eu já falei, tá? O lucro no período foi de 611%, tá? A bolsa americana subiu no período 300 e poucos por cento, foi quase o dobro de rentabilidade do que a bolsa americana subiu no período, tá? Isso dá um retorno anual de 10,95, 11%, tá? Vamos ajustar.
11% aí de retorno anual, que é mais ou menos, né, mais ou menos a metade da estratégia original, tá? Mas lembrando que a gente não teve acesso aqui ao gerenciamento de posição lá que eles usaram no estudo original, né? Então eu usei um bem simplificado. Dá para melhorar? Dá para melhorar muito, né? Acredito que só de fazer ali um ajuste da posição inicial baseado no risco, que é como eles fizeram, já ajudaria bastante nisso aqui, tá? Então nós tivemos aí um lucro anual em torno de 11%, tá? Foram 132 trades, não foi um número grande de trades, por quê? Esse stop, né, do ATR usando multiplicador de 10 é um stop muito longo, então é difícil estopar, o papel precisa cair bastante para estopar. Então tivemos operações muito longas aqui, então não foram tantos trades assim, mesmo considerando um período longo. Um outro motivo é que eu só usei também as ações do SP500, né, que é um universo de 500 ações. Eles usaram todas as ações de 3 bolsas, né, foram milhares de ações ali, inclusive filtrando já o viés de sobrevivência. Então eles tiveram acesso a um portfólio bem maior. Acredito que também se tivessem adicionado aqui mais ações, o resultado seria ainda maior. Acredito que boa parte que o capital ficou ocioso, tá? Que mais que nós temos aqui de interessante? Taxa de acerto, winners, 48%, tá? Interessante que foi uma taxa de acerto bem parecida, né? A deles foi 49 alguma coisa, aqui 48,48%, tá? Taxa de acerto bem parecida com a do estudo, né? Mostrando que realmente é uma característica do seguidor de tendência, enquanto que o payoff, que é a razão do payoff, 3,94, né? Ou seja, quando uma operação ganha, ela ganha em média 4 vezes acima daquela operação que estopa, tá? E o drawdown no período foi um drawdown alto, tá? Tivemos um drawdown aqui de 45%. Foi um drawdown maior do que o período do estudo, mas o drawdown do SP500 nesse período foi de 60%. Então isso está em linha com o estudo. Se a gente voltar aqui, ó, veja só, nesse período aqui, no primeiro período, o SP500 chegou a cair 45%, arredondando, né? 45%, e a estratégia caiu 21%. Aqui, sem a sofisticação que eles fizeram no estudo original, o SP500 chegou a cair 60 originalmente, tá? O índice, enquanto a estratégia caiu 45, então reduziu o drawdown também. Entregou quase o dobro de lucro com uma redução aí, né, 60 para 45, uns 25% a menos, né, de drawdown, né? Foi mais ou menos 75% do drawdown original do índice, né? Bom, gente, então assim, mais uma vez a estratégia de topo histórico mostrando aí a sua resiliência, é uma estratégia clássica, tá? Eu já apresentei ela no mercado brasileiro, agora é uma apresentação no mercado americano. E assim, é claro que isso aqui é um estudo inicial, dá para melhorar muita coisa em cima disso aqui. E para quem gosta de operar tendência, eu acho que é uma estratégia que vale a pena dedicar aí algumas horas de estudo, né, um tempo de estudo aí para ir aprimorando para operar o mercado americano, não só o mercado brasileiro, né? Eu já mostrei que ela funciona muito bem no mercado brasileiro, mas ao que tudo indica aqui no mercado americano também. Espero que tenham gostado desse estudo. Dúvidas ou sugestões de outros estudos também, pode deixar nos comentários aqui embaixo. Se você já operava topo histórico, né? Se você já operou, já tem experiência com isso, pode deixar nos comentários aqui, vamos conversar a respeito, beleza? Um abraço para vocês e boas operações.